massa para fazer o seu bolo, os recheios, saber qual recheio que pode ser usado com um determinado tipo de massa, como é feito aquele processo, né, aquela técnica para a gente conseguir essa massa que vai levar para o teu cliente um sabor diferenciado, né? Então a gente precisa realmente conseguir, né, ter tudo isso aí em mãos para a gente conseguir fazer. E como que a gente consegue tudo isso? Né? Buscando conhecimento, buscando aprender. Então, se você é capaz de aprender, você já é capaz de fazer um bolo bonito, um bolo estruturado, um bolo que vai parar na mesa do cliente. Então, isso é uma crença limitante, né? Achar que não, que é dom, de repente, fazer um bolo. E não é. Você precisa entender as bases e as técnicas e seguir um processo, né? Porque existe processos aí para você fazer. Existe processos para você seguir. Então, se você consegue entender esses processos, você vai conseguir fazer um bolo aí bem estruturado, um bolo bonito, né? Porque às vezes você tá lá também usando um outro tipo de cobertura que também não favorece lá você fazer uma decoração legal, uma decoração que vai encher os olhos do cliente. Você está lá buscando tutorial de receita na internet, né? E receita, como eu falo, tá cheio na internet. Mas você precisa aprender os processos, porque senão não vai dar certo, né? Então é por aí já que você tem que começar. Então, em vez de você falar que você não é capaz, você tem que trocar aí essa frase e dizer: eu sou capaz de aprender. Então, a partir do momento que eu aprendo os processos de fazer um bolo bem estruturado, eu vou conseguir fazer. Né? É só você aprender, tá certo? O segundo erro, tudo bem? Posso continuar no próximo erro? Podemos, sim. O segundo erro é você ter medo de mudança. É você ter medo de mudança e medo também de começar, né? Então tem gente que tá lá desempregada, como eu falei, é dona de casa muitas vezes, né? E quer colaborar com a renda da família. E tem gente que trabalha em outro emprego e não gosta daquilo que faz e quer de repente mudar, fazer uma coisa que gosta, né? Quer trabalhar com a confeitaria. Ou de repente tem lá até a própria confeiteira que já trabalha lá de forma profissional, vendendo outros tipos de bolo, né? Bolo diferente, bolos mais tradicionais e quer mudar para fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, mas tem medo, né? Medo de mudança, medo de começar um negócio, né? Só que o medo, né, como eu falei, já impede a gente de começar, impede a gente de evoluir, de crescer dentro da confeitaria e de aprender coisas novas, né? Então o medo acaba aí deixando a gente na nossa zona de conforto. Então, às vezes, a gente cria medos até que não existem para não avançar, para não correr atrás daquilo que a gente quer, né? Então, a gente acaba lá ficando acomodada mesmo. Medo de Mas ganhar dinheiro, né? medo de ganhar dinheiro, né? E não pode. E para fazer lá os 5K ao mês, que a gente quer ser reconhecida, ser realizada, a gente tem que enfrentar o medo e ir com medo mesmo, né? Porque nada cai do céu se a gente não enfrentar. Então, eu costumo dizer que existem aí dois tipos de pessoas, né? A pessoa que fica lá com medo e deixando a vida passar, né? E vai chegar lá na frente e vai perguntar: por que eu não comecei antes? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo, né? E tem aquela pessoa que vai usar o medo para se especializar. Por quê? Porque quando a gente tem medo de alguma coisa, quando a gente tem medo de o bolo dar errado, do cliente não gostar, né? Do cliente comer e achar ruim seu bolo. Quando a gente tem medo do bolo cair lá na mesa da festa do cliente, do bolo, quando for transportar, rachar, cair, não chegar inteiro, o que a gente tem que fazer? Se a gente tem todos esses medos, a gente tem que buscar se especializar. A gente tem que buscar conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento em mãos, quando a gente tem as técnicas, a gente vai ver que isso era um medo que, porque por falta de conhecimento, né? Então,
você precisa aí se especializar. Então, eu costumo dizer que tem esses dois tipos de pessoas. E qual o tipo de pessoa que você vai ser? Você vai ser aquela pessoa que vai ficar acomodada ou aquela pessoa que vai usar o medo que tem para se especializar, para buscar conhecimento, né? Eu lembro que no início tu tinha, lembra quando começou? Eu também tinha medo, né, de fazer o bolo. Ah, será que não vai cair? Será que não vai, né? Sim, mas aí com estudo, com técnicas, né, a A gente vê segurança veio, né? que Viu que o método foi dando certo sim, e aí a segurança e veio, a né? segurança veio. Então, por isso que eu falo, para tudo existe método, técnica, né? Para você conseguir aí levar para o seu cliente um bolo sem riscos aí de cair, né? Que o cliente vai enxergar um valor legal no teu produto, né? E eu costumo dizer que nunca vai ser perfeito, né? Porque a perfeição não existe. Então, se você ficar parado no lugar esperando tudo ficar perfeito para dar o primeiro passo, nunca vai chegar esse dia. Então, a gente já tem que começar a dar o primeiro passo hoje. Então, se você está vendo aqui essa live, você já está dando o seu primeiro passo, né? Você já está aí aprendendo alguma coisa, né? E já vai começar a correr aí atrás do seu sonho. O terceiro erro que a gente fala aqui é o terceiro erro é você achar que a confeitaria não dá dinheiro, que a confeitaria a gente não ganha bem, né? Porque às vezes o que acontece? A gente escuta as pessoas falando, algumas pessoas falando isso pra gente, né? Ah, você vai fazer aí bolo, vai arranjar um emprego, né? Como se a confeitaria não fosse um trabalho, como se a confeitaria não fosse um ganha-pão, né? Como se a confeitaria não fosse aí, não pudesse ser a sua renda principal da sua casa. E às vezes as E pessoas julgam também porque tá fazendo de casa, né? Ah, sim, mas vai ganhar só dinheiro porque fazendo de casa, né? só porque trabalha em casa não tem uma renda boa, né? Então, existe esse preconceito que as pessoas acabam muitas vezes colocando isso pra gente, né? Mas eu pergunto, qual é o resultado que essa pessoa tem para poder falar isso para você? Qual é o resultado? Ela ganha lá 5 mil por mês fazendo bolos com buttercream? Né? Ela ganha lá dinheiro, ela tem resultados para falar isso para você. Então é isso que você tem que buscar, né? Você tem que escutar de pessoas que têm o mesmo resultado, que têm esses resultados para falar isso para você. Então, quando a pessoa fala assim, ah, a confeitaria não ganha, não dá dinheiro, não ganha bem, né? É de certa forma, uma mentira. Por quê? Porque a minha mãe viveu muito tempo da confeitaria e sustentou a minha casa muito tempo com a confeitaria. Eu também vivi da confeitaria, né? Vivo da confeitaria. Então, isso é mito, né? Dizer que a confeitaria não dá dinheiro. É uma crença limitante. Mas é lógico que a gente precisa. A confeitaria não vai dar dinheiro se você não fizer o que tem que ser feito, né? Então existe aí todo, como eu falei, são processos. Então, primeira coisa, qual o tipo de produto que você está trabalhando, né? É um tipo de produto que é lucrativo? É um tipo de produto, é um produto certo que você vai gerar valor para o seu cliente? Você conhece o mercado, né, de bolos em buttercream, por exemplo? Você tem as estratégias corretas de divulgação e venda? Você precifica o seu produto corretamente? Você faz o planejamento da sua produção corretamente? Então, se você faz tudo isso, não tem como não dar errado, né? Então como não Não, dá não tem certo. como não dar certo. Então, existe, né? Você precisa ter um produto de qualidade, um produto certo que vai te gerar esse valor aí mensal, né? Que vai fazer com que você consiga ter esse lucro, que vai fazer com que você consiga ganhar 5K ao mês. Então, você precisa ter o produto certo, saber as estratégias corretas para divulgação, né? Tem gente que não sabe nem o que é ficha técnica, né? Que o que é ficha técnica? É como que você precifica o teu produto. Você precisa ter uma ficha técnica do teu produto, saber quanto que você gastou para fazer aquele produto, né? Para você colocar aí a sua margem de lucro em cima.
Então você precisa ter esses passos, você precisa aprender desde fazer a massa lá, o bolo, até você a venda, né? Porque senão uma coisa está ligada à outra. Se você só sabe fazer o bolo e não sabe vender, não sabe precificar corretamente, com certeza o teu negócio a grande chance de você não ganhar bem na confeitaria, né? Da confeitaria não dar dinheiro é maior. Agora, se você faz tudo bem certinho, precifica, faz o planejamento, né? Tem o passo a passo de como isso deve ser orquestrado. Aí sim você vai ver o dinheiro no final do mês, né? Que é o que acontece quando a gente é bem organizado e sabe fazer aí o que tem que ser feito, né? O erro número 4 é mais o medo, né? É o medo de vender e o medo de não vender. Então tem gente que fala assim: ai meu Deus, será que eu vou conseguir vender meu produto? Será? Ai, eu tenho medo, eu tenho vergonha de vender. Então, o que acontece? Muitas vezes é, a venda, né, foi colocado para a gente de uma forma errada na nossa vida, achando que vender é pedir favor para os outros, né? E aí a gente pensa, ah, eu vou me humilhar pedindo, implorando para a pessoa comprar o meu produto. E não é assim que funciona. Quando você tem as técnicas de venda correta, a pessoa vai chegar até você. Você vai fazer o teu trabalho de divulgação, é claro, mas você não vai implorar nada para a pessoa quando você tem estratégias para fazer isso, né? E eu sempre falo aqui que vender é uma questão de posicionamento. Então, a gente já começa na venda se posicionando de forma correta. A gente precisa de um posicionamento. E o que quer dizer posicionamento, né? É como a gente vai comunicar com o nosso cliente. Então, como que a gente vai se apresentar ao nosso cliente? Como que vai ser apresentado o nosso produto, né, ao cliente? Então, o que acontece? Quando a primeira coisa que a gente tem que mudar na nossa cabeça, quando nós que trabalhamos com bolos em Butterqueen, com bolos de festa, o que a gente tem que mudar na nossa cabeça? Que a gente tem um produto diferenciado, que a gente tem um produto exclusivo e que a gente tá levando para o nosso cliente uma experiência. E que nós não vendemos bolos, nós vendemos momentos importantes na vida das pessoas. Esse é o primeiro posicionamento e essa é a primeira chave que a gente tem que mudar na nossa cabeça, né? Então, quando você se coloca nessa situação, né, de que nós não vendemos bolos, a gente leva momentos, porque a gente participa é, de momentos marcantes na vida da pessoa. É aniversário, é casamento, é dia das mães, é dia dos pais, é dia dos namorados, é todas as datas comemorativas, né? Então, a gente faz parte disso E com o o nosso bolo, produto. e o bolo sempre é o centro das Sempre o atenções, né? centro das É atenções, onde sempre vai que o estar pessoal vai tirar as fotos, isso, é onde todo vai ser o o principal ali. principal. Vai ficar eternizado em fotos. Ah, lembra daquele bolo? Se passar uma experiência boa, a pessoa vai olhar aquela foto para mim, ah, vendo, lembra daquele bolo, que delícia que tava e tal, né? Isso. Então a gente já começa a se posicionar dessa forma, né? Que a gente não vende bolos, nós vendemos momentos importantes. E o que a gente vai levar para o nosso cliente, né? Então às vezes a gente está lá brigando por preço, né? Com a concorrência. E quando o cliente vem por você por causa de preço, quando o cliente está interessado em preço, é porque ele não viu o valor do teu produto, né? Então, a gente tem que sempre estar mostrando o valor do nosso produto. Como que o nosso produto é diferente, o que ele pode, qual a experiência que ele vai ter ao consumir o nosso produto, como que você vai entregar o produto ao seu cliente, né? Então, o posicionamento nosso começa desde do nosso atendimento, desde quando a gente mostra lá o nosso cardápio para o nosso cliente, como a gente atende o nosso cliente, como a gente entrega o bolo, se é numa embalagem diferenciada,
né? Então, tudo isso acaba gerando valor ao cliente e o cliente vai pagar o produto que vale, às vezes até mais caro do que a concorrência, ele vai pagar por quê? Porque você entrega, ele vai pagar mais caro e feliz, porque você está entregando aí toda uma experiência, desde o atendimento até a entrega do bolo, até quando ele consome o bolo, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente aí quando a gente pensa no medo de vender e medo de não vender. E o medo de não vender é uma coisa assim que não vender o seu produto é meio que impossível quando você consegue aí é, divulgar corretamente o teu produto, né? Quando você segue lá uma linha, técnicas de vendas para você conseguir vender. Então é impossível você não vender o teu produto, né? Quando a gente faz um trabalho correto, desde lá é, do atendimento até a entrega do bolo, né? Desde que você faça todo esse trabalho. Então é impossível a gente não conseguir vender, né? Principalmente na vitrine, na divulgação e coisa Sim, assim, né? que é um assunto aí para outra É, ocasião, né? vai ter, né? Eu acho essa. Não sei ainda. Mas a gente vai ter aí vários assuntos, né? Sobre vendas, sobre o bolo, enfim. Então, recapitulando aqui, os erros, né? Para você não cometer e achar aí que vai impedir, né? Você aí de se tornar uma confeiteira profissional realizada, né? Então, não cometa esses erros, que é achar que você não é capaz, medo de começar, medo de mudar, de pensar aí que a confeitaria não dá dinheiro, que é ao contrário, e o medo de vender, eliminar aí medo de vender, medo de não vender, porque para tudo isso aqui existe técnicas, né? Técnicas e passo a passo, processos a serem feitos. Porque senão, realmente, sozinha, às vezes, a gente está lá fazendo aquilo que acha que é para fazer e muitas vezes a gente faz de forma errada, né? E aí realmente a gente vai achar que não é capaz, a gente vai dar o passo errado e vai realmente ter medo aí das coisas darem errado, né? Com o passo errado, vai achar que a confeitaria não dá dinheiro, né? Enfim, né? Várias coisas aí que pode acontecer quando a gente começa realmente de forma errada, né? Sem conhecimento, sem estudar, sem se aprofundar no assunto, tá certo? Então era isso a nossa aula de hoje. E amanhã nós voltaremos no mesmo horário e com outro tema, né? E eu quero reforçar aqui que essa é uma live de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer do dia 10 ao dia 16 de outubro. Então, para você que ainda não se inscreveu, corre se inscrever, porque senão você não participa, tá? Então, é um evento que vai acontecer lá do dia 10 ao dia 16 de outubro e precisa estar inscrito para participar, tá certo? E a gente se vê, então, amanhã às 16 horas, horário de Brasília. Tchau, tchau, gente.